meus amigos, está começando aqui mais um Business Hour na TV+, o nosso programa de negócios, estratégias e networking. Como sempre, já estamos passando aí para mais de 30 programas aqui com vocês na TV+, falando, né, cada vez com um profissional de uma área diferente. E por incrível que pareça, a área da saúde, ela está prevalecendo, né? Eu acho que de 30 programas, 10 profissionais pelo menos foram profissionais da área da saúde. E mais uma vez hoje, para completar aqui esse quadro, a doutora Daniele Aranha, nutricionista aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao programa Business Hour aqui na TV+. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e espero levar a nutrição para o maior número de pessoas nesse programa maravilhoso de hoje. Maravilha. Então, para mostrar para vocês, né, que a área da saúde, tem muitas pessoas que estão pensando, poxa, a área da saúde, empreender, fazer negócios, como que é? Eu vou trabalhar para os outros, eu vou ter minha própria empresa, vou ter os meus próprios pacientes. Como que é essa divisão? Então, antes da gente chegar no passado, né, começar, que eu gosto de falar da formação, explica um pouquinho hoje, o seu momento, essa divisão entre o que é ser uma nutricionista que empreende, que tem seus pacientes, que está inserida no mercado de trabalho. Só um resuminho para o pessoal entender. Hoje eu sou nutricionista clínica, né? Então eu atendo pacientes em tratamento de obesidade, eu atendo pacientes que buscam qualidade de vida, não adoecer, nutrição esportiva também. Então meu foco é mais esse. Eu atendo numa clínica chamada ICEM, em São Caetano, e tenho os meus próprios pacientes e também tenho os pacientes da própria clínica que são direcionados por um médico ou por algum outro especialista. Então existe uma relação diferente, né, do empreendedorismo tradicional e do intraempreendedorismo, porque você tem o melhor dos dois mundos. Sim, com né? certeza. Pessoas que confiam a qualidade de vida a você, né, um negócio que depende da sua atividade, né, da sua prosperidade e resultados perante a manter essas pessoas fidelizadas, né, a um sistema que continue sendo atendida, e a sua própria motivação de se manter atualizada sempre, né, para não ficar presa ao passado e entender o que está acontecendo hoje no presente, trazendo o melhor do futuro para essas pessoas hoje. Exatamente. Até com a vinda, né, das redes sociais, então tem muito conteúdo sobre nutrição. Então a gente sempre precisa estudar, saber o que é verdade, o que não é, para passar sempre para o paciente, né, o que é realidade. E entregar o melhor possível para ele, porque aí ele faz o boca a boca, deu certo com ele, ele vai indicar o seu trabalho, né, para o colega, para o parente, e assim vai crescendo e você vai empreendendo através do seu trabalho, né, do seu conhecimento. Então todos os dias você tem que dar o seu 110% ali na consulta, que pode ser um paciente que vai trazer diversos outros para você, que vai contar o caso dele de sucesso, quanto você mudou a vida dele, o quanto de benefício aquela consulta trouxe para ele. Então, sempre você tem que dar o seu máximo. Maravilha. Como sempre, né, aqui de praxe no programa Business Hour, eu pergunto, né, de onde veio essa inspiração. Então, muitos de vocês aqui que já nos acompanham ou que estão pela primeira vez, é um programa que a gente sempre fala sobre negócios, inspiração, networking, mas o mais importante, formação, ensino, disciplina, constância. E agora a gente vai, né, como é sempre no programa, falar do início. Como começou a carreira profissional? Da onde veio a inspiração? Quem foi que te motivou a chegar onde você está hoje? Na verdade, eu sempre quis ser da área da saúde, né? Mas eu pensava em direcionar esse desejo para a psicologia, para o comportamento humano. Eu estava no ensino médio, eu nasci no interior de São Paulo, em Araçoiaba da Serra, e um dia foram fazer uma propaganda de um colégio técnico que tinha na cidade vizinha. E um dos cursos era nutrição e dietética. E eu não conhecia, não sabia exatamente o que fazia, e aquilo me despertou a curiosidade. Prestei o vestibulinho, passei e fui cursar, ainda no ensino médio. E com isso, eu descobri o mundo da nutrição, que não é só alimentação, que o comportamento humano está diretamente relacionado com o que ele come, quando ele come, né? As relações dele estão relacionadas com a alimentação. Claro, claro. E aí eu me apaixonei, terminei o curso técnico e sabia que eu queria ir para nutrição. Aí eu prestei vestibular, fui fazer faculdade de nutrição e lá eu tinha uma professora fantástica. Ela sabia tudo de tudo e eu ficava encantada. Como essa mulher sabe tudo, não só, né, da questão de nutrição, mas ela sabia do comportamento, ela sabia de medicamento, da interação, né, da necessidade. Conhecia o ser humano. Conhecia o ser humano e toda a relação saúde e nutrição, né? Ela conseguia conciliar as outras áreas Não, legal. com isso.
Você falando isso, né, eu já falei algumas vezes aqui no programa e vou repetir para quem ainda não ouviu. Eu acredito que o conhecimento humano e a experiência, vamos imaginar aqui uma estação de rádio ou um canal de TV, como você está nos vendo. E a nossa mentalidade, a nossa mente. Quanto mais você apreende, você vai criando a possibilidade de sintonizar em novos canais. Então, na rádio, na TV ou na internet, você possibilita, através do conhecimento, a sintonia. Por quê? Se você conhece sobre nutrição, você sabe conversar sobre nutrição. Se você conhece sobre TV, você vai saber conversar sobre TV. Então, quanto maior o conhecimento, você vai encontrar pessoas, como você acabou de dizer, né, que entendem o ser humano como um todo. Exato. Não se prendeu apenas um dado específico, se tornou aquele master especialista único em um assunto. E essa pessoa já te despertou esse conhecimento mais amplo sobre o ser humano. Exatamente. Até porque a pessoa não come nutriente. Nós precisamos sim nutrir o corpo, né? Mas ela come comida, muitas vezes ela come as emoções, e a comida está diretamente relacionada com o convívio, né? Eu como isso porque a minha mãe fazia isso para mim quando eu estava doente, ou eu como isso porque quando eu estava triste, quando eu era criança eu comia, é a minha fuga, ou isso me dá prazer, me remete a um tempo que eu era feliz, que eu tinha menos preocupações. Então a gente simplesmente não come. Geralmente tem um porquê comer, né? Não é tão simples assim, para de comer isso. Né? Tem que trabalhar e entender o paciente, né, como um todo. O porquê ele faz isso, por que ele come isso. Né? É muito raso falar que ele tem que parar de comer, que ele tem que emagrecer, que ele tem que fechar a boca. Não é só isso. Essa professora, pelo que você está me dizendo, ela foi uma das suas principais mentoras ali do início. Com toda certeza. E ela já te despertou um interesse diferente dos demais. Sim, e sempre clínica. Desde o primeiro dia de aula, eu sabia que eu queria ir para a clínica, que eu queria ter esse contato, né, com o ser humano e com a relação dele com a alimentação, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar com pessoas e entender o que as pessoas fazem, né? Por que fazem aquilo, não só falar para ele comer aquilo. Eu gosto de entender como ele come e tentar trazer aquela realidade dele para a nutrição mais adequada possível. Que não é você chegar e entregar um cardápio totalmente fora da relação, né? Da situação real daquele paciente. Tem que entender o que ele faz, entender se dá para colocar aquilo ou não. Então, trazer o que ele faz com o que deveria ser feito. Tentar achar o meio do caminho. Com certeza. E agora, puxando um pouquinho para o nosso lado aqui do business, né? Do nosso programa Business Hour aqui na TV+. E eu já escutei muitas vezes, né? Quem acompanha já sabe que eu sou um apaixonado por imersões, por programas. Eu vou participar agora em breve, né? Eu vou ser palestrante de uma imersão ali do Caian Desenvolve lá em São José dos Campos, no dia 3 de fevereiro. Quem quiser mais informações, me procure. Vai ser uma imersão lá de um dia. E em outras imersões, assim como nessa, eu já ouvi diversos palestrantes em todos os níveis, seja eles de autodesenvolvimento, marketing, vendas, espiritualidade, falando sobre alimentação, que é uma das bases fundamentais para qualquer tipo de evolução do ser humano. Que às vezes a pessoa está buscando algo novo. Ela sabe apreender e aplicar, mas ela não consegue desenvolver, porque o corpo não está saudável. Exato. Ela pode até treinar, ela pode até ter uma autoestima, mas se ela continuar se inflamando de alimentos errados, ela não consegue ter uma prosperidade, porque o corpo dela vai estar sempre no -1, -2, -3. Exato. Com preguiça, né, com sono desregulado, com uma falta de vitalidade. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação e negócios. Sim, hoje em dia, às vezes a pessoa olha no espelho, está dentro de um peso saudável e acha que não está doente. E muitas vezes está, né? Não estar doente não quer dizer que você está com um exame ali dentro do valor de referência. A gente tem os valores ideais. Então, a gente precisa nutrir o nosso corpo para atingir esses valores ideais. Não é saudável, você não está bem se você acorda cansado, se o seu cabelo cai, se você sempre tem mudança de humor, se você tem preguiça de brincar com seu filho, por exemplo, né? Por mais que o dia seja cansativo, não é normal a gente sempre estar cansado, sempre, né, desmotivado, tremedeira no olho, aquela ansiedade, né, extrema. Então a gente precisa tratar isso. Palpitação. Às vezes a gente acha que é ansiedade e é só uma má alimentação, né? Aquele coração disparado, aquele suor frio e às vezes é falta de nutriente mesmo, né? Entendi. E é uma coisa que às vezes as pessoas ficam ali procurando, né, na internet, que a gente já falou sobre esses milagres, essas dietas de tenha mais performance, corta o glúten, não coma carne.
E às vezes não adianta você se basear no outro, né? O ideal é procurar um profissional, Exato. porque a exclusividade, ela fala muito mais alto do que os milagres que são feitos para todos. Exato. A maioria das perguntas que envolvem nutrição, a resposta é depende. Ah, devo fazer isso? Devo cortar o glúten? Devo cortar a lactose? Devo fazer uma cetogênica? Depende. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, depende da idade, da rotina, do tipo de atividade física. Então, sempre a resposta vai ser depende, até que você conheça o seu paciente a fundo, entenda a história dele, a rotina dele. Às vezes, antes de você partir para uma estratégia, né, nutricional, você precisa mudar a mentalidade desse paciente, você precisa encaminhar ele para outro profissional para ter essa ajuda, né? Às vezes, se você coloca um cardápio muito restritivo, ele vai piorar ao invés de melhorar. Então, tudo depende. Uma coisa que eu já ouvi falar muito, né? Eu já tive ali um projeto que era um tratamento de água muito específico, né? Que ele conseguia alcalinizar a água, trazer um processo, talvez você já tenha, né, ouvido falar sobre isso, e que era uma das bases de uma alimentação saudável, porque grande parte da nossa água é de uma qualidade baixa. Sim. E ela é uma das principais responsáveis da alimentação do nosso corpo, né? Dos nossos nutrientes. Então, é fato ter acesso a uma água de qualidade, uma água mineral, um filtro. O que você indica? Hoje em dia eu indico mais água mineral mesmo, né? Uma boa água mineral, de preferência que os pacientes tomem água, né? Que às vezes você já está lá um pouco tomando mais água à frente. Já tá bom. Tomando água já tá bom, né? Eu brinco com meus pacientes assim, primeiro você levanta essa parede e depois você pinta ela e por último você põe o quadro. Então antes você, claro, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente consome, sem dúvida. Senão o molho sai mais caro que o peixe. Exato, mas o básico é você tomar água, né? Às vezes o paciente toma um copo de água por dia, não vai adiantar se é água alcalina, mineral e afim, né? Então primeiro saber qual é a sua recomendação de ingestão de água. Que isso muda. Também é personalizado. É personalizado. As pessoas olham, 5 litros, é 2, é 3, depende do corpo, né? Depende muito das questões de cada Exato, pessoa. Do corpo, das doenças, dos medicamentos que faz uso, do nível de atividade física, se é mulher, se é homem. Então tudo depende. Exato. E tem que parar de ficar achando que a sua influencer, o seu influencer favorito é o dono da verdade. Se você não fez nenhuma consulta individual, tá na hora de fazer. Né? E tem muita gente que fala, isso é coisa para milionário, isso é coisa para gente muito rica. E não é verdade, né? Não é verdade. Vamos ser sinceros que as pessoas investem e às vezes não investem, né? Deixam de investir para gastar em coisas supérfluas e na própria saúde fica em último lugar. Exatamente. O que é caro é delivery, né? É tratar doenças depois. Consulta com nutricionista, suplemento, alimentação saudável é investimento. Investimento em você. A gente tem uma medicina muito tratativa, a gente tem uma cultura tratativa. Eu só vou buscar ajuda depois que eu estou extremamente doente, que eu preciso me privar de certos alimentos, né? E não é por aí. Todo mundo deveria passar pelo menos uma vez na vida com um nutricionista para entender, né, o que ele precisa de fato. Não é porque é saudável que você pode comer todos os dias, como você quiser, na quantidade que você quiser, naquele horário que você quiser. Não é bem assim. E muitas vezes até para poder fazer o próprio teste, né? Porque Exato. as pessoas às vezes vivem numa condição errada. Talvez você tenha um tipo de problema e está culpando a sociedade, a política, a família, e o problema está na alimentação. Às vezes você é lactante e não sabe, e está a vida inteira passando mal porque não consultou uma nutricionista para informar. Vamos fazer um teste? Exato. Que é um teste simples, rápido e barato? Baratíssimo, né? É muito bom você tocar nesse assunto, que eu até atendi uma paciente recentemente que ela veio com um relato de 12 anos de diarreia, né? Não é normal você ter diarreia por todo esse tempo. Passou em diversos profissionais, aí um teste simples de intolerância à lactose e de glúten veio positivo, tiramos esses 2 nutrientes e resolveu o problema. E a vida mudou muito. Completamente. Está ganhando peso, está sentindo melhor, né? Está performando melhor. Para ver. Tá aí, ó, um exemplo que surgiu, né? Porque eu já conheço algumas pessoas. E agora eu vou desmistificar o que me falaram aqui. Eu já ouvi dizer, doutora, que todo mundo tem um nível de intolerância. Porque o leite da vaca não foi feito por ser humano. Foi feito para alimentar um boi de meia tonelada. Isso é verdade? É mito ou não é? É mito, né? A gente só tira o leite do paciente que realmente se sente mal com esse produto. Às vezes o paciente tem muita acne, ele percebe que ele está inflamado quando ele consome esses derivados. Tem paciente que não, que está assim, ótimo, consome a vida inteira e não vai
passar mal. Então, a gente não tem a necessidade de tirar de todos. É muito individual e depende também da quantidade da tolerância. Mas sim, hoje em dia, a maioria das pessoas estão se tornando intolerantes à lactose, né? Tem uns estudos que mostram que após os 35 anos, a gente vai diminuindo a produção de lactase, que é a nossa enzima intestinal que ajuda a digerir a lactose. Então, a tendência é que, com o passar dos anos, a gente tem uma sensibilidade, sim, à lactose. Tá? Perfeito. E já que a gente está falando de mitos, agora, juntando o outro ponto, o glúten. Também está viralizando diversos vídeos falando que o glúten é o grande vilão da mentalidade, que é o grande vilão da potência humana, do cérebro. Vamos lá. Mito ou não mito? Mito também, mas depende, né? Existem sim as pessoas que são sensíveis ao glúten, que fazem os exames, não vem positivo, mas elas sentem um desconforto quando consomem. Então, realmente precisa retirar esse nutriente. E outra coisa, depende também da quantidade. Nós temos uma população 880. Nunca mais eu vou comer glúten ou vou comer glúten, né? E a alimentação rica em glúten geralmente é muito pobre. São os alimentos ricos em farinha. Não tem vitamina, não tem mineral, não tem fibra. E se a gente não tem esses nutrientes, nosso cérebro não vai funcionar da maneira correta. Você vai ficar mais letárgico, você vai ficar mais irritado, né? Você não vai performar da maneira que deveria. Então, não quer dizer que é só o glúten. Às vezes é falta de nutriente que outros carboidratos, outras fontes, trariam também. Então, para a população geral, eu recomendo, assim, parcimônia. Comer o glúten pela manhã, a gente tem diversas fontes de carboidrato, né? A gente tem mandioca, tem batata doce, abóbora. Não fica só, né? Come pão pela manhã, macarrão no almoço, bolacha à tarde, pizza à noite, né? E não tem organismo que aguente, vai inflamar mesmo. Entrando na mesma linha também, pegando mais um mito ou não mito da internet, que é aquela disputa entre o integral e o não integral. Vamos falar sobre essa diferença, porque tem muita gente na internet aí colocando que, na verdade, o integral, às vezes, ele é mais calórico e ele engorda mais. Sim, isso é verdade. Alguns alimentos integrais, eles têm a mesma caloria ou até um pouquinho mais do que o alimento que foi refinado. Mas para a saúde? Para a saúde, geralmente, o integral ele é mais interessante. Como ele mantém ali a casca, mantém vitamina, mantém mineral, é fibra, então vai dar mais saciedade. Então, a tendência é que você coma menos. Né? Entendi. Independente da caloria, porque não é só ela que importa, né? Exatamente. O alimento pode ser super saudável, mas não quer dizer que é de baixa caloria. Né? Um exemplo muito claro, um suco de laranja, que é riquíssimo em carboidrato e de caloria, e um refrigerante zero. Claro que o suco é mais saudável, né? Sim. Só que o refrigerante é zero caloria. E não é porque é zero caloria que é bom. E não é porque tem bastante caloria que é ruim. Então, depende para quê, para quem, né? Sempre depende, Sempre né? depende, Sempre né? depende. Não adianta ficar pegando um monte de regrinha aí do Instagram, e aí aquele canal emagreça em uma semana, perca 100 quilos em 10 dias. Isso não existe, né? Não existe. Que de até maneira saudável, não. Até quem consegue, que pode, né? Algumas pessoas, às vezes, fazem essas dietas que destroem o corpo. Destroem o corpo, né? Destrói. Acaba que, no máximo, essa pessoa vai gerar um efeito sanfona eterno. Exato. E que a gente não indica pra ninguém, por favor. Para ninguém, de maneira nenhuma, né? Esse emagrecimento muito rápido, sem acompanhamento, geralmente leva a sua massa magra embora, né? E isso não é emagrecer. Abaixar o peso da balança nem sempre é emagrecer. Emagrecer é manter ou aumentar a massa muscular e diminuir o percentual de gordura, que não serve para nada, né? A gordura não tem nenhum benefício para o nosso corpo a longo prazo, o excesso de gordura pelo menos, né? Então, o ideal é que a dieta ela seja equilibrada para você, que ela tenha sim um déficit calórico para te levar a essa redução, né, de gordura corporal, mas que ao mesmo tempo ela forneça a quantidade de nutriente, de proteína, de vitamina, de mineral, de antioxidante que você precisa, para junto com o emagrecimento venha a saúde. Né? E um outro mito agora, né, que esse é bem mito e esse é polêmico. Eu já conheci, né, eu já tive a satisfação de conhecer pessoas que aparentemente, né, pela estética, estão acima do peso, mas têm uma saúde muito boa. Assim, aparente ela não está magra, ela está com um certo sobrepeso, mas nos exames ela está numa regularidade ok. E aí, às vezes, me parece que o padrão de estética que
que o mundo exige, a passarela, a TV, que estamos aqui inseridos, a moda, o Instagram, ele exige um padrão que nem sempre é o padrão adequado para algumas pessoas, né? Dependendo da massa corpórea, da massa óssea, da genética do também, tamanho. né? Então não é só aquela magreza aparente de passarela que é o que deve ser buscado, correto? Exato. Nem sempre o magro é saudável, né? Isso. Às vezes ele tem um peso baixo, mas ele come extremamente mal, ele não se exercita, né? Ele não dorme corretamente, fuma, consome um monte de bebida alcoólica, um monte de medicamento. Então isso não é saúde. Não é sinal de saúde a magreza. De maneira nenhuma. Também ainda mais a magreza ainda extrema, é Exato. pior ainda do que uma certa obesidade. Depende. Também, né? Sempre depende. Depende. Porque assim, o mito muito grande é a obesidade saudável. Eu sou obeso e meus exames estão bons. Não procurou corretamente, não fez todos os exames que deveriam, porque sim, a obesidade, ela é uma doença. Hoje em dia ela tem CID, então ela é classificada como uma doença, né, pela Organização Mundial da Saúde, e é uma doença inflamatória. Quanto mais gordura corporal o paciente tem, mais insulina ele vai produzir e vai piorando essa inflamação do corpo. Então, a longo prazo, ele vai adoecer. Ele pode não ser doente hoje, mas ele é inflamado. Fora que nós discutimos tanto quanto de peso deve carregar na academia, nas mochilas e tudo mais. Mas e esse peso extra que o paciente carrega no corpo? Em cima, né, do tornozelo, do quadril, da coluna. A longo prazo, qual é a consequência que isso vai trazer? Uhum. Né? Como a magreza extrema sem massa magra, qual é a consequência que isso também vai trazer? Entendi. Né? Então é aquela coisa que você já falou, sempre depende, né? Sempre Tem que depende. ser avaliado individualmente. Isso. O padrão estético não deveria existir, né? A gente deveria avaliar cada caso de forma individual e quanto está o seu percentual de gordura e tentar levar esse paciente para um percentual de gordura saudável, independente do peso de balança. Que isso sim vai fazer diferença na saúde dele, né? E junto com a avaliação de vitaminas, de minerais, ver como está esse exame de sangue do paciente. Se precisa suplementar, quanto precisa suplementar, como é a alimentação dele, como é a rotina de sono, né? E agora entrando para a questão da mentalidade, né? Da ansiedade, que é o mal do século, que é um problema constante aí em muitas pessoas, que gera a depressão, que gera problemas diversos, né? Em todos os âmbitos. E a alimentação pode ser uma grande chave da cura. Sim, pelo menos assim, a melhora de sintomas, né? Às vezes o paciente, ele está triste, ele está deprimido, ele está com sintoma de senil e é só uma carência de vitamina, né? Acontece isso muito com a vitamina B12. O estômago não funciona corretamente, não está bem equilibrado, o paciente não se alimenta corretamente, a B12 despenca. Se você pega um exame de sangue, a gente tem um intervalo muito grande, mais ou menos, né, no valor de referência, de 200 a 900. O paciente que tem 200 essa vitamina é diferente de um paciente de 900, né? Então ele vai render diferente também. Então, às vezes, um ajuste de uma simples vitamina melhora sintoma. Vou abandonar meu tratamento e só tomar vitamina? Não. Mas esse tratamento nutricional, essa suplementação, com certeza tem uma melhora muito grande dos sintomas de ansiedade, depressão, falta de memória, né, o esquecimento. Então é muito importante que tenha toda uma equipe multidisciplinar, mas que a nutrição faça parte do tratamento de toda e qualquer doença. E agora, mais uma questão que eu acho que não é nem mito, né? É mais um fato, que na minha opinião é um fato, da alimentação orgânica. Sim. Ela é realmente mais recomendada, ela é melhor. O agrotóxico, ele é um vilão. Ele é um vilão, principalmente nas quantidades que nós usamos atualmente, até para conseguir, né, alimentar a população do tamanho que está. É muito difícil ter uma alimentação orgânica para todos. Mas, sem dúvida, o alimento orgânico, ele vai ser mais saboroso, ele vai ser mais doce, ele vai ter mais vitamina, vai ter mais mineral. Então, assim, alimentos de época, alimentos orgânicos, eles têm uma qualidade muito maior. É acessível a toda a população? Infelizmente, não. Mas com certeza é melhor. Para quem pode ter acesso, a indicação é que consuma alimentos orgânicos. Para quem pode, a recomendação é sempre orgânico, fresco, alimento sazonal, né? Que respeita ali seu tempo, qual a época do ano. Então, ele sempre vai ser mais nutritivo quando ele está na sua época. Certo. A gente acabou falando sobre isso já, mas um outro detalhe, que é um termo que eu acho que chama a atenção de muitas pessoas e, pelo que eu já estudei, pelo que eu conheço, o povo oriental, ele pratica isso muito mais do que o ocidental, que é a cura
através do alimento. Sim. Então você tem alguma certa enfermidade, ao invés de buscar um remédio, Sim. que pode ser prejudicial, você consegue solucionar Muitas vezes, sim. uma enfermidade através do alimento. Principalmente quando a gente detecta no início, né? Ah, tá com o colesterol um pouquinho alto, com a glicemia um pouco alta, é uma hipertensão que vem de hábito alimentar. Então, geralmente a gente consegue resolver sim através da alimentação. A gente muda o estilo de vida, né? Quantas vezes o paciente come, o que ele está comendo, diminui o industrializado, que é o grande vilão mesmo, né? Não é só o glúten, mas o industrializado em geral, ele é o vilão da nossa alimentação, da nossa saúde. Então, tem muitas doenças que a gente consegue resolver só mudando a alimentação. E todas as doenças passam pela nutrição, seja para melhorar sintoma, para potencializar o resultado dos remédios. Não adianta você gastar uma fortuna com um remédio caro se você não come direito. Só vai piorando, acrescentando dose e não sai do lugar. Exato. E uma coisa, acho que é essa busca, né, que os remédios eles acabam trazendo um efeito que é sempre de curto prazo. Né? Nunca é uma coisa que vai solucionar. E se a pessoa continuar com os mesmos hábitos, Exato. com as mesmas ações, essa doença volta. Volta, né? Eu sempre faço a analogia que medicamento é uma boia. Então, o ideal é que você use a boia enquanto está aprendendo a nadar. Então, você usa a boia, né? Você usa o medicamento enquanto está aprendendo a comer. Procura um nutricionista, né? Vai se adequando ali o planejamento alimentar, que nem sempre é fácil, né? Mudar hábito às vezes dói, né? Sim. Que envolve mudar a mentalidade, mudar o ambiente, mudar o convívio com certas pessoas, né? Então você usa aquele medicamento, aquela boia, enquanto está aprendendo a nadar. Se você tira essa boia antes de aprender a nadar, você vai afundar, você vai se afogar. Se você não aprende a comer, você vai adoecer de novo. Eu vi um estudo recentemente sobre isso que você falou, né? De mudar a mentalidade, que a gente inicia na mentalidade primária e a formação da nossa personalidade depende se a gente quer seguir aquilo que é mais fácil ou se a gente quer quebrar os padrões para aquilo que normalmente é mais difícil. Sim. E a quebra do padrão é o que dói. 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 É mais difícil porque dói, porque causa desconforto, né? Porque não é o caminho mais simples, Sim. Não é o caminho de aceitar, é o caminho de estudar, é o caminho de se testar. Sim. É o caminho que você precisa ir além. Se autoconhecer, né? Exato. Ter um propósito muito claro, o que eu quero. Porque claro, assim, que uma alimentação rica em gordura, em carboidrato refinado, né? Açúcar, farinha, vai trazer um prazer momentâneo. Tem uma liberação de dopamina imediata. Então você come e vem aquele prazer. Só que dura muito pouco. Logo após, já vem aquela culpa, ou assim, os sintomas físicos mesmo, né? O paciente começa a ter distensão abdominal, muitos gases, ganha peso. A alimentação saudável, ela não dá prazer momentâneo. Mas né? ela dá a longo prazo. Ela dá a longo prazo. Você começa a sentir melhor, você dorme melhor, você acorda melhor, tem mais energia, mais disposição. E até você perde vontade, né? De querer um junk food. Exato. Então, assim, Nossa, resgatei um termo dos anos 80, né? Junk food Junk food, exatamente. Os jovens não vão entender esse termo, vão ter da que pesquisar. Época que tinha aquelas carninhas processadas em palito, né? Acho que foi quando começou a usar esse termo aqui no Brasil. Tinha. Essa você foi fundo. Bom, mas chegando nos momentos finais, um recado aí para o nosso público que está nos assistindo e que ainda não teve acesso, né, à nutrição, para poder te conhecer, para poder entender a como ter uma qualidade de vida melhor através de uma orientação profissional. Eu recomendo que todos, né, tenham uma consulta nutricional pelo menos uma vez na vida. É importantíssimo você conhecer o que você está comendo, você suplementar quando é necessário. Às vezes o paciente, ele tem muito medo, sei lá, de tomar um suplemento, um medicamento, mas ele não tem medo do que ele está colocando para dentro do corpo, né? Vai com pressa no mercado, pega a primeira coisa que vê e come, né? E qual que é a consequência disso? Então é muito importante que você tenha uma consulta, que você converse, use essa consulta para adquirir conhecimento, para mudar a sua mentalidade. O que pode, o que não pode, o que é verdade, o que não é, que aí você leva isso para a vida. Você vai olhar o mercado de outra maneira. Depois ainda mais personalizada. Personalizada, né? Que é mais importante. Não só ficar vivendo de internet. Pegar dicas na internet. Às vezes você até pode ver um conteúdo legal da sua blogueira ou num texto, aí você leva para o seu nutricionista. Eu vi isso, eu me interessei, é certo, né? Faz bem para mim, seria indicado para o meu caso, quando seria indicado,
né? A gente não É pode... só uma consulta para ter certeza. Só uma consulta para ter certeza, né? E alguns exames. E muitos exames, né? Uma bioimpedância, né? Uma bioimpedância, um exame de todas as vitaminas, né? Uma boa anamnese, que não é só saber o que você come, mas saber do seu dia, né? Como você se sente, se a perna dói, se a cabeça dói, se o intestino funciona. Então, saber como aquele paciente, ele se comporta durante todo o dia. Com certeza. E para quem quer te encontrar nas redes sociais? O Instagram é Nutridani Aranha. E quem quer marcar uma consulta, eu estou na Clínica I100, em São Caetano do Sul, ali no centro, tá? De segunda a quinta-feira, só entrar em contato, que esse é um prazer atender. Maravilha. Como sempre, nós deixamos disponíveis aqui o arroba, né? Para você que não conseguiu anotar enquanto ela falou, o QR Code já com destino direto para você entrar em contato. E como sempre, eu, Arthur Dias, da agência Wi-Fi, da TV+, estou aqui disponível também para você, que caso não consiga encontrar, a gente dá um jeito. Nunca aconteceu, mas caso aconteça, estamos aqui para ajudar no empreendedorismo, para motivar negócios na área da saúde, em qualquer área que seja. Esse é o nosso programa de negócios e foi um prazer recebê-la aqui, doutora Daniela Aranha. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de falar sobre nutrição, de levar a nutrição para o maior número de pessoas, que esse é o meu propósito. É isso, meus amigos. Agradeço aqui a audiência de vocês e até uma próxima. Esse foi mais um Business Hour na TV+. Valeu!